Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estou aqui num lugar muito bonito aqui em Manduri, no horto aqui florestal aqui em Manduri, na beira de um lago, e refletindo aqui na presença de Deus aqui. Jesus, ele andou por muito tempo, né, ali envolto do Mar da Galileia. Na verdade, o seu ministério foi ali naquela região, atravessou muitas vezes o Mar da Galileia ali, e ali ele manifestou muitos sinais ali. Ali naquele mar aconteceu muitas coisas. É naquele mar ali onde Pedro andou sobre as águas. É naquele mar também onde ele estava atravessando com os discípulos. Ele estava no barco dormindo e ele estava indo para um lugar chamado Gadara. E ali naquele lugar ali ele ia para libertar um jovem que estava endemoniado ali e tinha uma legião de demônios. Mas naquele momento ali ele atravessa o mar. No meio do mar a tempestade se levanta. E ali nós vemos o quê? Nós vemos que Jesus ele estava indo para cumprir uma missão. Libertar um jovem que estava endemoniado já fazia um tempo. Ele estava ali na beira dos sepulcros, né? As pessoas acorrentavam aquele jovem e nem as correntes conseguiam segurar ele, de tão forte que era aquela legião que estava nele. Mas nós vemos aqui realmente Jesus, ele sempre tem um propósito para cumprir. E ele tem um propósito para cumprir na minha e na sua vida. Mas naquele lugar ali, a tempestade se levanta. E a tempestade se levantando naquele lugar ali, o que acontece? Os discípulos começam a ficar apavorados. Eles ficam apavorados naquele lugar, eles começam a tirar a água do barco, a tempestade se levantando, e ali o apavoramento começa a aumentar cada vez mais. De repente eles lembram que Jesus está no barco. E ali eles vão até Jesus, acordam Jesus, Jesus se levanta, e Jesus vai até eles e fala assim: homens de pouca fé, de pequena fé. E Jesus ele repreende a tempestade, ele repreende os ventos, repreende os mares e as ondas ali. E naquele lugar o que acontece? Naquele lugar nós vemos o quê? Nós vemos que a tempestade se acalma. E é interessante porque o apavoramento daqueles discípulos se tornaram agora em uma pequena fé, que ao longo do tempo ela ia aumentando, porque quem caminha com Jesus vai aumentando a sua fé cada vez mais. E ali naquele sinal que Jesus, repreendeu aquela tempestade, o mar, nós vemos que Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque tudo foi criado por ele. Então nós vemos aqui que Jesus ele é maravilhoso, ele é o Senhor. Olha que lugar lindo que eu estou aqui. Vou virar para vocês ver aqui, ó. Aqui, ó, nós estamos começando a trilhar uma ponte aqui, ó, a trilha do amigo. Aliás, a trilha do Angico, trilha do Bugio. Então olha que bonito o lugar aqui, meus irmãos, para você ver, né? Agora fala para mim, não dá para a gente meditar aqui naquilo que Jesus fez, ao longo da história, né? Na beira daquele mar ali. Um lugar maravilhoso, né? Você olha aqui a natureza, né? Como Deus é maravilhoso. E a gente sabe que Deus ele está em todo lugar, porém ele quer estar dentro do nosso coração. E eu vejo Jesus, né, agindo ali naquele lugar, quando ele faz ali aquele milagre maravilhoso. E ali nós vemos que as tempestades, os ventos obedecem. Tudo aquilo que vinha acontecendo ali naquele lugar, Jesus ele tinha o controle de tudo, né? Então a gente começa a olhar para a natureza, começa a contemplar cada vez mais a face de Cristo, porque ele é maravilhoso, né? E ali naquele momento os discípulos ali entendem que havia um propósito para ser cumprido do outro lado. Naquele outro lado ali nós vemos o quê? Que Jesus ele foi e ele cumpriu a missão dele, porque naquele lugar Jesus ele foi para libertar um jovem. Aquele jovem foi liberto. Ele foi liberto ali porque quando Jesus chega em terra, aquele homem, aquele jovem, ele chega até Jesus, ele vem correndo e se prostra diante de Jesus. E ali naquele momento nós vemos o quê? O demônio, ou seja, aquela entidade ou as entidades que estavam nele ali, eles tomam conta daquele jovem, e aquele jovem, ele fala ali a Jesus. Na verdade são os demônios que estão falando: vieste nos atormentaste do tempo. E Jesus pergunta qual era o nome dele, ele fala é Legião, e Jesus fala sai dele. Eles pedem para ser lançados aos porcos, e ali Jesus fala vai. Eles foram e lançaram-se ao abismo, porque nem os porcos aceitaram estar com aqueles demônios ali. E muitas pessoas, às vezes, você está ouvindo aqui e vendo aqui essa mensagem agora, nem os porcos quiseram receber aqueles demônios, se lançaram no abismo. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão aceitando essas legiões de demônios, e uma coisa que nem os porcos aceitaram naquela época. E muitas pessoas estão aí escravos, estão dominados, assim como aquele jovem estava dominado por uma legião de demônios.
Mas Jesus, quando ele entra na sua vida, meu irmão, minha irmã, ele te liberta. Basta uma palavra dele e as coisas acontecem, e é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus, ele é lindo, Jesus é poderoso, e aquele jovem foi liberto, mas havia um problema naquele lugar. E aí você vai entender o propósito que eu estou falando para você. Tinha muita gente mais endemoniada do que aquele jovem. Mas como assim muita gente mais endemoniada? Eles podiam não ter uma legião morando dentro deles, mas aquele povo daquela cidade ali de Gadara, eles ficaram bravos com Jesus. Em vez de se alegrarem por conta daquilo que Jesus fez, aquele jovem, eles se entristeceram pelos porcos, porque cerca de 2.000 porcos se atiraram no abismo, e em vez de se alegrar com aquilo que havia feito, acontecido ali na vida daquele jovem, eles se entristecem. Por quê? Porque a preocupação dele era com os porcos. Aí eu digo para você, muitas pessoas hoje estão assim, endemoniados, né? De uma tal maneira que eles conseguem olhar somente para aquilo que pertence a eles aqui nessa terra. Ah, mas espera aí, aquele jovem estava com uma legião de demônios. Sim, ele estava com uma legião de demônios, mas aquele povo também estava possesso, mas possesso por conta dos seus próprios interesses. Possessos, estavam cegos porque eles enxergavam somente ali naquele lugar ali, aquilo que pertencia a eles para essa terra. E você tem enxergado aquilo que Jesus quer fazer na sua vida? Você tem enxergado aquilo que Jesus ele está fazendo na tua vida? Ele pode fazer. Às vezes você pode não estar possesso por algo maligno, mas você está dominado por aquilo que o inimigo te oferece. E o inimigo te oferece o quê? Porcos. Mas Jesus, ele te oferece salvação, libertação, cura. Ele te oferece coisas maravilhosas. Mas aí você olha, né? Jesus, ele fez tantas coisas, ele continua fazendo. Por quê? Porque ele é Deus. Então, nessa natureza que eu estou aqui em Manduri, eu começo a olhar e contemplar a face de Jesus em tudo que eu vejo. Eu não sou universalista, muito pelo contrário, eu sou realmente servo de Deus, cristão, e eu sei que Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. E aí você começa a contemplar a natureza e você começa a lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, e ele continua fazendo. Então, aí eu te pergunto, você está que jeito? Você está contemplando Jesus aí como ele merece ser contemplado? Ou você está aí preocupado com os porcos, né, que estão aí muitas vezes aí sob o teu domínio, muitas vezes aquilo que você tem? Os porcos representam muitas vezes o apego àquilo que, né, você tem aqui nessa terra. Porque ser realmente dominado por demônios não é simplesmente você estar possesso, mas você está preso, acorrentado naquilo que é o sistema desse mundo. E os porcos representam isso. Os porcos representam o quê? O apego. Apego a qual Satanás te propôs em coisas terrenas, coisas materiais, e você muitas vezes não consegue se alegrar com a libertação de uma pessoa que estava possesso, literalmente, por demônios. Então nós temos que se alegrar. Nós temos que realmente contemplar a face do Senhor, porque Ele está conosco para nos abençoar. Aí que você possa estar refletindo, eu estou aqui refletindo. Em cada lugar que eu vou, em cada lugar que eu estou, eu reflito aí na presença de Deus. Está comigo ali a minha esposa, ali atrás, né, a minha filha, com o meu genro ali. Nós estamos aqui, ó, contemplando a face do Senhor. E olha que natureza bela, olha que lugar bonito, um lugar gostoso, né? E a gente pode, em todo lugar, a gente poder relembrar aquilo que Jesus fez, né? Aquilo que Jesus vem fazendo, né, em nossa vida todos os dias. Então espero que você possa estar refletindo comigo aí, né, sobre Jesus, né, agindo para libertar não somente aquele jovem, mas libertar você do apego aos porcos desse mundo, mas que você entenda que Jesus te ama e Ele quer te dar realmente coisas maravilhosas e principalmente uma libertação na área mais importante da sua vida, que é o apego às coisas terrenas, porque Ele prometeu o céu, Ele prometeu o reino, e muitas pessoas estão correndo atrás de bênçãos materiais, muitas pessoas estão correndo atrás de coisas terrenas. É pecado isso? Não, mas quando você prioriza isso, realmente você está preocupado com os porcos e não com aquilo que Jesus veio fazer, porque Ele veio para libertar os cativos, Ele veio para abrir os olhos aos cegos, curar os paralíticos, fazer realmente o surdo, né, ouvir, o mudo falar, o cego enxergar, os paralíticos andar, e pôr realmente
em nossa vida a presença dele pelo Espírito Santo. Se você está comigo aí nessa pegada, nessa caminhada, dá uma glória a Deus aí. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa entender que nós não podemos se preocupar com os porcos, porque os porcos são símbolo daquilo que o mundo oferece, mas nós temos que se preocupar sim com a libertação daqueles que estão aí presos na unha de Satanás, para nós podermos estar cada vez mais sendo guiados pelo Espírito Santo. Então um grande abraço para você, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou mostrar um pouquinho mais dessa natureza para você aqui. É isso aí, Senhor.